Na Nigéria, viver a fé não é apenas uma escolha, é um risco. Em algumas regiões do norte, o simples ato de dizer "eu creio em Jesus" pode ser uma sentença de morte. E foi nesse cenário de medo, silêncio e coragem que uma pequena comunidade evangélica decidiu continuar adorando, mesmo sabendo que isso poderia custar suas vidas. Mas o que aconteceu numa dessas noites se tornaria um dos episódios mais inexplicáveis e comoventes já testemunhados por cristãos naquele país. Uma história que, até hoje, faz os moradores da vila de Gwoza se calarem quando é contada. Porque o que começou como uma tragédia anunciada, terminou de uma forma que ninguém poderia imaginar. Tá começando mais um testemunho real aqui no seu canal, onde o milagre começa. Seja bem-vindo ao canal e se ainda não é inscrito, faça a sua agora e aperte o sininho. Era uma noite abafada, sem vento, e o silêncio parecia pesado demais. O pastor Chibueze, um homem simples, de fala mansa e fé inabalável, caminhava pelas ruas de terra com sua Bíblia envolta num pano velho. Ao longe, as luzes tremulantes das lamparinas indicavam que os irmãos da Igreja da Esperança Viva já estavam reunidos. Eram pouco mais de 40 pessoas. Homens, mulheres, crianças, todos cansados de se esconder, mas determinados a não deixar a fé morrer. Eles sabiam que estavam sendo vigiados. Durante as últimas semanas, estranhos haviam passado pela vila, fazendo perguntas, observando de longe. O medo pairava no ar como fumaça, mas, mesmo assim, eles se reuniam para cantar e orar em voz baixa. A cada reunião, a sensação era a mesma. Talvez aquela fosse a última. Naquela noite, enquanto o pequeno grupo começava o culto, um silêncio estranho tomou conta da rua. Os cachorros pararam de latir. O vento, que antes balançava as folhas, cessou. O pastor olhou para a porta e sentiu algo diferente. Algo estava prestes a acontecer. Do lado de fora, sombras se moviam entre as árvores. Homens armados, com olhos cheios de ódio, se aproximavam em silêncio. Mas lá dentro, ninguém sabia. Apenas oravam, cantavam, e mal podiam imaginar que nas próximas horas seriam trancados, condenados a queimar vivos, e que algo sobrenatural mudaria tudo. O culto começou como qualquer outro. Uma lamparina tremulava no canto da sala, projetando sombras nas paredes de madeira. As vozes se misturavam num cântico suave, simples, mas cheio de fé. O pastor Chibueze lia o Salmo 91 e cada palavra parecia mais viva dentro daquele lugar. Mas do lado de fora, o mal já se movia. Um grupo de homens, encapuzados e armados com galões de combustível, caminhava em direção à pequena casa de oração. Eles tinham ouvido falar daquele grupo de cristãos que se reunia escondido e decidiram que naquela noite fariam deles um exemplo. Enquanto as vozes cantavam, "Tu és fiel, Senhor", um dos homens do lado de fora riu em tom de desprezo. "Hoje veremos se esse Deus deles pode salvá-los do fogo", disse um deles enquanto trancava a porta por fora com uma corrente enferrujada. O barulho metálico ecoou como um presságio. Lá dentro, o pastor percebeu o som. Seu coração acelerou, mas ele não deixou o pânico tomar conta. "Irmãos, fiquem firmes", disse, tentando manter a calma. "O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." As pessoas se entreolharam. As crianças começaram a chorar baixinho. Uma mulher tentou abrir a porta, mas ela não se movia. Estava trancada. De repente, ouviram passos, vozes e então silêncio. O tipo de silêncio que faz o coração parar. Então veio o primeiro cheiro de fumaça. O desespero começou a se espalhar, mas junto dele, algo ainda mais forte: oração. Alguns se ajoelharam, outros levantaram as mãos.
e o som das chamas, sendo acesas do lado de fora, se misturou ao som de vozes clamando: Senhor, tem misericórdia de nós. Guarda-nos, Jesus. Não nos deixes, ó Deus. A fé e o medo se encontraram dentro daquela casa. E naquele instante, cada oração parecia atravessar o teto e tocar o céu. Se fosse você, teria coragem de orar no meio do fogo? Comenta aqui o que faria numa situação assim. E se você quiser fortalecer sua fé todos os dias, conheça o e-book 33 Orações para a Vida. Um guia simples, mas poderoso para te aproximar de Deus. Por menos de 10 centavos por dia, você faz um investimento no seu relacionamento com Ele e ainda ajuda este canal, onde o milagre começa, a continuar trazendo histórias reais que edificam a fé. O link está na descrição e no primeiro comentário. Do lado de fora, o som do fogo rugindo começou a preencher a noite. O cheiro de fumaça invadiu a pequena casa de madeira, fazendo as crianças tossirem e os adultos cobrirem o rosto com as mãos. A parede começou a chiar e uma luz alaranjada, viva e cruel, atravessava as frestas das tábuas. Aquele não era mais um culto, era um teste de fé. Uma mulher de joelhos chorava em silêncio. Um jovem tentava com as próprias mãos empurrar a porta trancada, mas era inútil. O ferro da corrente já estava quente demais para ser tocado. Do lado de fora, os gritos zombeteiros ecoavam. Onde está o Deus de vocês agora? Se ele é real, que venha salvá-los. Mas dentro da casa, algo diferente começou a acontecer. O medo que antes dominava foi sendo substituído por uma força que ninguém sabia explicar. Entre o barulho do fogo e o choro das crianças, ouviu-se uma voz firme, calma, decidida. Irmãos, não tenham medo, disse o pastor Chibueze, levantando a Bíblia chamuscada pelo calor. Mesmo que passemos pelo fogo, o Senhor está conosco. Suas palavras ecoaram como um trovão no meio do caos. Então, uma jovem chamada Amina, de apenas 17 anos, começou a cantar baixinho. Tu és fiel, Senhor. A voz tremia no início, mas aos poucos, outras vozes se uniram. Homens e mulheres começaram a cantar, mesmo com a fumaça sufocando seus pulmões, e o impossível aconteceu. O som de adoração superou o som das chamas. Lá fora, os perseguidores pararam. Esperavam ouvir gritos de desespero, mas ouviam cânticos de fé. Esperavam lágrimas de medo, mas viam coragem. Era como se algo invisível estivesse cercando aquela casa. Os cristãos, agora de olhos fechados, levantavam as mãos e cantavam mais alto. Minha vida está em tuas mãos, Senhor. O fogo lambia as paredes, o teto começava a chiar e mesmo assim, ninguém parava de cantar. O calor aumentava, mas a fé também. Era como se o Espírito Santo tivesse tomado conta daquele lugar. Entre o som do fogo e das orações, o pastor declarou: o mesmo Deus que esteve com Daniel está aqui conosco. E o impossível começava a se aproximar. O teto começou a estalar. As vigas de madeira tremiam e o calor era tão intenso que o ar parecia ferver. Alguns já não conseguiam mais ficar em pé. Se ajoelhavam no chão, procurando o pouco de ar que restava. A fumaça ardia nos olhos, queimava os pulmões e cada respiração era uma luta. Mas ninguém, absolutamente ninguém, desistiu. O pastor Chibueze segurava a Bíblia junto ao peito. As páginas, parcialmente queimadas, ainda mostravam um versículo marcado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele levantou a voz e começou a orar, mesmo tossindo entre as frases. Senhor, nós sabemos que tu podes nos livrar, mas se não nos livrares, continuaremos te adorando. Essas palavras cortaram o ar pesado como uma espada de fé. Um deles, com expressão confusa, perguntou: por que eles estão cantando? Mas ninguém respondeu. Porque lá dentro,
A fé havia se tornado mais forte que o medo. De repente, um vento estranho soprou. As chamas dançaram de um lado para o outro, como se tivessem perdido o controle. O pastor ergueu os olhos e gritou com voz firme: Senhor, tu tens poder sobre o fogo e sobre a chuva. O céu, antes limpo e seco, começou a mudar de cor. Nuvens se formaram rapidamente, girando como um redemoinho. Um trovão ecoou distante, fazendo os agressores se entreolharem em espanto. Ninguém sabia o que estava para acontecer, mas todos sentiram. Algo estava vindo. E naquele instante, entre fumaça e fé, o impossível se aproximava. O céu começava a responder. Um trovão rasgou o silêncio da noite como um grito vindo do céu. Os perseguidores olharam para cima, assustados. Não havia nuvens minutos antes, mas agora o firmamento estava coberto por um manto negro que girava como fumaça viva. O vento aumentou. A poeira levantou. As chamas, que antes subiam firmes, começaram a balançar como se perdessem força. Lá dentro, o pastor Chibueze, com o rosto coberto de fuligem, ergueu as mãos e clamou: Senhor, se for da tua vontade, mostra o teu poder agora. Mal terminou a frase, uma gota caiu sobre a Bíblia chamuscada, depois outra e mais outra. Em segundos, o que era apenas um fio de chuva se transformou numa tempestade. A água descia em torrentes grossas, violentas, como se o próprio céu tivesse se aberto. O fogo, que rugia alto, começou a chiar. Um som forte e abafado ecoou, o som das chamas morrendo sob a força da chuva. Era impossível, mas estava acontecendo. Os perseguidores tentaram se proteger, cobrindo a cabeça, correndo sem entender. A chuva parecia cair apenas sobre aquele lugar. A poucos metros dali, o chão permanecia seco. Era como se o próprio Deus tivesse desenhado um círculo invisível em torno daquela casa e dito: aqui o fogo não vencerá. Dentro do templo em ruínas, os cristãos choravam. Alguns se abraçavam, outros riam e soluçavam ao mesmo tempo. As lágrimas se misturavam à água da chuva e o ar antes pesado agora trazia o perfume da vida. Glória a Deus! Gritava Amina, erguendo as mãos. Ele ouviu as nossas orações, respondeu o pastor, com a voz embargada. As chamas se apagaram completamente. A fumaça se dissipou. O teto que já cedia parou de cair. Um por um, os cristãos conseguiram sair, tropeçando, cobertos de cinzas e lágrimas. E do lado de fora, sob o temporal, eles se ajoelharam na lama, não para pedir, mas para agradecer. Do outro lado, os agressores observavam em silêncio. A chuva continuava caindo, forte, implacável, milagrosa. Nenhum cristão havia morrido, nenhum. E naquele instante, todos sabiam, não era sorte, era o poder de Deus. Quando o sol nasceu sobre Gwoza, a vila parecia outra. A fumaça havia desaparecido, o chão ainda úmido testemunhava o que havia acontecido horas antes. Os pedaços de madeira que restavam da pequena igreja da Esperança Viva ainda fumegavam, mas no meio das cinzas estavam eles, de joelhos, cantando, vivos. Os moradores começaram a se aproximar, curiosos, temerosos. Um milagre como aquele ninguém tinha visto antes. O fogo havia consumido tudo, mas nenhum corpo fora encontrado, nenhum ferido grave, nenhuma vida perdida. Todos os cristãos haviam sobrevivido, e isso, em uma região onde quase nunca chove, era impossível de explicar. O pastor Chibueze levantou-se lentamente, o rosto marcado pela fuligem, e disse algo que ficou gravado para sempre. Ontem eu orava com esperança. Hoje eu oro com certeza. Aquela frase se espalhou por toda a vila. Pessoas que antes zombavam da fé começaram a questionar suas próprias crenças. Alguns dos perseguidores, envergonhados, desapareceram por dias. Outros voltaram, não para atacar, mas para pedir perdão.
Um deles, ainda tremendo, confessou: quando vi a chuva cair só sobre vocês, eu soube que o Deus de vocês é real. A notícia correu rápido. De cidade em cidade, as pessoas falavam da chuva que venceu o fogo. E em poucos dias, aquele milagre já era conhecido em toda a região. Outros cristãos, que viviam escondidos, começaram a se reunir novamente, inspirados pela coragem dos irmãos de Gwoza. A pequena igreja, antes frágil e silenciosa, se tornou símbolo de fé inabalável. Eles não tinham mais um templo de madeira, mas agora tinham algo muito maior. Um testemunho vivo, uma história que ninguém podia negar. A história desses cristãos em Gwoza é mais do que um relato sobre fogo e chuva. É uma lembrança viva de que Deus ainda intervém e de que nenhuma chama é mais forte do que a fé acesa no coração de quem confia. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelo fogo, não te queimarás. As chamas não te atingirão. Isaías 43, 2. Esse versículo se cumpriu diante de dezenas de testemunhas, mas ele também pode se cumprir na sua vida, mesmo que o fogo que te cerca não seja literal. Talvez o fogo que te queima hoje seja a angústia, a perda, a solidão ou o medo. Talvez você se sinta preso dentro de uma situação sem saída, assim como aqueles cristãos estavam. Mas lembre-se, Deus ainda envia chuva, Ele ainda intervém. Às vezes a chuva vem em forma de consolo, outras vezes em forma de resposta. E muitas vezes ela vem dentro de você, apagando o fogo da dúvida e reacendendo a fé. A fé verdadeira não espera um milagre para adorar. Ela adora primeiro. Os cristãos de Gwoza não cantaram depois que a chuva veio. Eles cantaram antes. E talvez seja isso que Deus esteja esperando de você. Uma adoração em meio ao fogo, uma oração em meio à fumaça. Porque quando a fé é provada, é ali que ela se torna poderosa. 2 perguntas para o seu coração. 1. Você tem confiado em Deus mesmo quando o fogo parece aumentar? 2. Ou tem deixado o medo apagar o som da sua adoração? Pense nisso hoje. E peça a Deus coragem para continuar firme, mesmo quando tudo à sua volta parece desabar. Ore comigo. Senhor, obrigado porque o teu poder não mudou. Tu ainda envias chuva sobre o fogo e paz sobre o caos. Fortalece quem está assistindo agora. Renova a fé, traz consolo, esperança e coragem. E que cada pessoa que ora comigo sinta a tua presença viva neste momento. Em nome de Jesus, amém. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários o que Deus falou com você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de fé e se inscreva no canal Onde o Milagre Começa. Aqui, cada história é uma prova de que Deus ainda faz o impossível. E se você deseja fortalecer sua vida espiritual todos os dias, conheça o e-book 33 Orações para a Vida. Por menos de 10 centavos por dia, você investe no seu relacionamento com Deus e ainda ajuda este canal a continuar levando mensagens que edificam e fortalecem a fé. O link está na descrição e no primeiro comentário. Obrigado por ficar com a gente até o fim desse vídeo. Que Deus continue te abençoando. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.